Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus já se faz presente no nosso meio, aleluias. Vocês creem que Deus tem resposta para vocês nessa noite? Aleluia. Já respondeu através do louvor. E agora o momento da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 7, no seu versículo 11. Uma passagem bem conhecida dos irmãos, que se trata do filho da viúva de Naim, detalhada para nós aqui no Evangelho de Lucas. O único evangelho que escreveu sobre essa história foi Lucas. Lucas, ele tem uma escrita mais detalhada, mais crítica. Ele pegou alguns detalhes que outros evangelistas não pegaram, pelo fato do Evangelho de Lucas ser escrito para os gregos. Então ele foi um pouco diferente. Então tem detalhes que outros evangelhos não têm. E como eu sempre digo, nada na Bíblia é por acaso. Às vezes Deus joga as pecinhas do quebra-cabeça ali para a gente entender e saber o que está acontecendo. Vamos ler, irmãos? No dia seguinte, guarde isso aqui. No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs assentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos, pode se assentar. Aleluia. Essa passagem, irmãos, ela é bem conhecida de nós todos. Acredito que pelo menos alguma vez, em algum momento da sua vida de cristão, que você serve a Deus, você já escutou falar da viúva de Naim e de seu filho. E quando eu digo que Lucas, ele é muito detalhista em tudo que ele passa em seu livro, algo muito interessante a gente vê logo no capítulo 11, nas primeiras palavras de Lucas, onde ele fala: no dia seguinte. E se a gente for voltar um pouco antes do capítulo 11, onde Jesus também opera a cura, no dia seguinte de Naim, Jesus estava em Cafarnaum.
E aqui eu entendo algo tão maravilhoso da parte de Deus, porque geograficamente, Cafarnaum fica ao norte da Judéia, 150 quilômetros de Naim. Naim fica ao sul. É uma distância muito complexa, muito grande, muito distante. E a Bíblia nos fala que Jesus estava em Cafarnaum, no norte. No dia seguinte já estava em Naim. Cafarnaum, abaixo do nível do mar. Naim, 200 metros acima do nível do mar. Pessoas que estudam falam que para chegar lá, de Cafarnaum a Naim, 2 dias andando, sem parar para dormir, sem parar para fazer nada. 2 dias de viagem. Viagem complicada, Juan? Não. Sim. Por quê? Subida. Naim ficava acima, Cafarnaum abaixo. Uma viagem muito longa. Mas aí eu entendo uma coisa. Que quando Jesus quer nos abençoar, quando Ele tem um propósito na nossa vida, quando Ele está disposto, quando Ele ouve o nosso clamor, Ele chega. Por mais que a viagem é longa, por mais que o caminho é longo, Ele vem. Ele vem. Ele escuta o nosso clamor. Ele escuta a nossa voz. E Juan, Jesus chegou como? Chegou em um dia. Isso quer dizer que nem para dormir Jesus parou. Nem para descansar Jesus parou. Porque ele tinha um encontro com uma viúva em Naim. Não descansou, não dormiu. Agora imagine o valor do seu clamor, da sua oração. Quando você tem fé, quando você acredita em Jesus. Para ir até aquela viúva, ele não descansou, ele foi. Então você sabe que quando você ora, quando você clama, quando você dobra o seu joelho, seja aqui na igreja, seja na sua casa, ele vem. Aleluia. Ele escuta. Mas Juan, é muito difícil o meu problema. A minha luta é muito grande. Jesus veio, andou e fez o que era para ser feito em 2 dias em 1. Mas chegou aonde tinha que chegar. E o mais interessante, irmãos, a Bíblia nos fala que uma grande multidão veio com ele. Se Jesus não dormiu, irmãos, a multidão também não dormiu. Aqui eu entendo que quando queremos seguir Jesus, a estrada vai ser longa. Jesus, estou cansado, quero descansar. Você tem uma missão, continua andando comigo. Jesus, que hora a gente vai parar para dormir? Que hora que a gente vai parar para repor a energia? Não, você tem uma missão. Se você quer me seguir, vem comigo, anda comigo que a gente vai chegar aonde tem que chegar. Eu te dei uma missão, aleluia. Só que às vezes a gente quer parar para descansar. Só que muitas vezes na nossa trajetória cristã, vai ter momentos que a gente não vai poder descansar. A gente vai ter que seguir Jesus. E a multidão seguiu Jesus. E ele chega até Naim, irmãos. Aí no capítulo 12, irmãos, fala assim: ao se aproximar da porta da cidade. Para os irmãos entenderem melhor, esse milagre ter acontecido na porta da cidade, tem todo um porquê, uma razão por trás disso. Se eu não me engano, Deuteronômio 14, 18 ou 16, 18, vai falar, Deus chega a Moisés e fala: Moisés, é o seguinte, você está indo para uma terra, você vai conquistar essa terra,
você vai dominar essa terra, mas quando você chegar lá, você ergue os muros para a terra ficar protegida. E na porta da cidade, Moisés, coloca juízes e oficiais. Então toda a porta de cidade, na região da Judéia, tinha que ter um juiz e tinha que ter o oficial. Juan, prova isso, prova. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Quando Eli recebe a notícia que a Arca da Aliança foi roubada e que seus filhos morreram, a Bíblia nos fala que Eli estava na porta da cidade, aonde a cadeira quebra, ele quebra o pescoço e morre. E o que ele era? Além de sacerdote, ele era juiz. Estava na porta da cidade. Outra referência, quando Absalão toma o trono de Davi, Absalão vai para a porta da cidade e começa a julgar a causa do povo. Começou a dar como causa ganha para todo mundo. Ele estava sendo juiz e estava onde? Na porta da cidade. Então toda a porta de cidade teria que ter juiz. Então naquele momento daquele milagre, tinha a multidão que veio com Jesus, tinha a multidão que estava lá acompanhando o enterro, e tinha os juízes e oficiais. Só que esses juízes, irmãos, não resolveram a causa daquela mulher, não resolveram o problema daquela mulher. Eles nem aparecem na história, até porque se a gente não faz algo de valor para Deus, se a gente não faz algo que agrade a Deus, a gente não vai aparecer na história. A gente tem que mostrar o nosso valor, a gente tem que fazer algo que agrade a Deus. Quem não é visto, não é lembrado. Nem aparecem na história. Não puderam fazer nada pelaquela mulher. Mas tinha um que estava lá em Cafarnaum. Esse também era juiz. Ele vem de lá numa viagem longa e chega até aquela cidade. Aleluias. E o mesmo juiz que saiu de Cafarnaum e chegou até Naim para resolver aquela causa perdida daquela mulher, ele está aqui nessa noite, aleluia. Eu não sei qual que é a sua causa, qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade, o que os homens não puderam resolver para você ainda, aleluia. Mas em nome de Jesus, essa quinta-feira da resposta, o juiz dos juízes está neste lugar. Entrega o teu problema na mão dele, entrega a tua dificuldade, que ele é o único que pode resolver, aleluia. Os homens não resolveram, as pessoas não resolveram, os juízes não resolveram, mas Jesus chegou e resolveu, aleluia. Tem coisas que ninguém vai poder fazer por mim e por você, mas tem alguém que pode, você sabe quem é, aleluia, e ele está aqui nessa noite, aleluia. Você crê que o juiz pode resolver o seu problema nessa noite, aleluia? Estenda a sua mão com fé, sustente a sua mão lá em cima, que eu quero profetizar sobre a sua vida, aleluia. Hoje é a noite que Jesus vai chegar nesse problema, aleluia. Hoje é a noite que o juiz vai chegar e vai resolver, aleluia. Creia que você vai sair com a sua vitória nessa noite, aleluia. Aleluia. Jesus é o juiz, irmãos. Lucas capítulo 18 conta uma parábola que só Lucas conta também. A viúva e o juiz. Lucas 7 fala da viúva de Naim. Aí Lucas vai e fala, em Lucas 18 fala da parábola da viúva e do juiz. Qual que é a parábola, Juan? Era uma viúva que ia até o juiz pedir súplicas para ele, pedir compaixão para ele. Ela ia até ele. E aonde ela ia? Onde é o trabalho do juiz? Na porta da cidade. Ela ia até ele e ele não resolvia.
Ela ia até ele e ele não resolvia. Tantos lugares que já foi tentando resolver o seu problema e nada ainda. Então você está indo no lugar errado. Então você está indo no lugar errado, aleluia. Só que aí, nesse caso é diferente. Por quê, Juan? Ela foi até o juiz e nada foi resolvido. Aí o juiz que teve um juiz. Eu acho que quando Jesus conta essa parábola para os seus discípulos, na hora eles lembraram de Naim. Porque muitas das vezes que a gente vai e procura em lugares errados, que a gente tenta do nosso jeito, que a gente quebra a cabeça tentando e não dá certo, o justo juiz lembra de nós e fala: vou ter misericórdia dele, vou ter misericórdia dela. Tá tentando, tá pedindo para quem não é para pedir. Mas eu não vou descansar, eu não vou parar, eu vou continuar a minha jornada, porque eu vou ao encontro dela, aleluia. Vai ter momentos que a gente não vai conseguir, vai ter momentos que a gente não vai ter força, vai ter momentos que a gente não vai conseguir nem orar direito, mas o juiz vai vir ao nosso encontro, ele vai ter misericórdia da nossa vida, aleluia. Tem momentos que Jesus vem até nós, porque ele sabe que a gente precisa. Então ele chega e fala para aquela mulher assim: não chores. A multidão deve pensar: esse homem é louco. Como você chega para uma mãe que está enterrando seu filho e fala para ela não chorar? Sabe o que é, irmãos? Milagre tem princípio. Jesus não opera milagre sem princípio. E ele precisava exercitar a fé daquela mulher antes de fazer um milagre. Quando os discípulos estão no barco e vem a tempestade é muito forte. Jesus está no monte orando e vê eles todo amedrontado, tudo com medo. Jesus fala: eu preciso ir até eles, eu preciso chegar neles. Aí Jesus fala assim: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. A tempestade era muito grande, os discípulos estavam tudo com medo. Só que não adiantava nada Jesus acalmar a tempestade e eles continuar com medo. Não adianta nada o milagre chegar na sua vida, você ainda continuar todo perdido, todo machucado. Não, milagre tem princípio. Aí Jesus fala: antes de eu acalmar a tempestade, eu preciso acalmar o seu coração. Se eu não acalmo o seu coração, vai vir outra tempestade, vai vir outra coisa e você vai desanimar de novo. Então ele fala para o discípulo: não tema, sou eu estou aqui. Calma, eu cheguei. Tem tempestade? Tem, mas eu estou aqui, calma, aleluia. Tem dificuldade? Tem, mas calma, eu cheguei. Então antes de fazer um milagre, Jesus precisa acalmar o seu coração. Ele precisava exercitar a fé daquela mulher. Ele fala: não chores. Não chores. Imagina Jesus entrando no meio daquela multidão, procurando aquela mulher. Só que ele vai na direção certa, porque aonde tem quebrantamento sincero, Jesus chega. Aonde tem arrependimento, ele vem. E ele vai, ele passa pela multidão, chega naquela mulher: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que carregavam pararam. Aleluia. Glória a Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Aproximando, tocou no esquife. Então, os que carregavam pararam. Aqui a gente precisa entender algo maravilhoso. Se a gente é dividido em corpo, alma e espírito,
Alguém vai carregar o nosso corpo quando a gente morrer, com certeza, o nosso caixão. Alguém vai levar. E Rui, quem que carrega a alma? Quem que carrega o espírito? Se alguém no mundo natural, no mundo carnal, está carregando o nosso corpo, o mal está carregando a alma. E quando a Bíblia fala, e tocou Jesus no esquife, os que carregavam pararam. Além de quem estava carregando o corpo parou, o diabo também parou. Parou com o que, Juan? Com o toque de Jesus. Aleluia. Porque quando ele toca, irmãos, aleluia, quando Jesus toca na nossa vida, não tem mal que fique de pé, não tem mal que se levante, não tem mal que continue, aleluia, porque ele tocou. A Bíblia nos fala que uma mulher que tinha fluxo de sangue tocou nele e foi curada. Agora imagine o poder do toque dele. Se a gente tocar nele, a gente é curado. Imagine quando ele resolve tocar em mim e em você. Aleluia. Quando ele estende a mão dele, toca em mim e toca no você. O sobrenatural acontece, aleluia. Deixa ele tocar no seu coração nessa noite. Deixa ele tocar na sua vida, aleluia. Deixa ele tocar em você. E ele tocou, aleluias. E quando ele toca, irmãos, o milagre acontece. E a Bíblia nos fala, e Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, o jovem levantou. Se puder colocar aqui para mim o versículo 15, 7:15. Glória a Deus. É que a minha tradução está diferente, eu não sei se a tradução aqui. Mesmo isso. Volta um, por favor. Aqui mesmo, essa que eu queria. Levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia. Quando Jesus toca, irmão, o jovem imediatamente ele senta e começa a falar. Só que Lucas, irmãos, olha como que ele trata o jovem ainda. Como defunto. Mas ele já não está sentado, Juan, já não está falando? Por que Lucas fala defunto ainda? Porque muita gente não acredita na nossa mudança quando a gente muda. Quando algo sobrenatural acontece na nossa vida, muita gente não acredita. Acha que ainda é o antigo Rafael, é o antigo José, é o antigo Juan, porque não creu verdadeiramente que a gente mudou, que fomos transformados. Só que Jesus tocou na nossa vida. E quando ele toca, o milagre acontece instantaneamente. Aleluias. Então deixa quem quiser falar de você falar. Tem guerra que a gente não precisa entrar. Tem batalha que a gente não precisa batalhar. Tem momentos que a gente não precisa falar. Estão falando, é isso, é aquilo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, deixa falando sozinho. Quem te escolheu foi Deus, quem te curou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem colocou você aonde você está foi Deus, aleluia. Se estão achando que está morto ainda, deixa pensar que está morto, aleluia. Porque Deus vai continuar fazendo milagre na sua vida, aleluia. Deus vai te honrar, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Abaixe as armas, aleluia.
Não entra nessa batalha, aleluias. Não entra nessa guerra, aleluia. Oh Deus maravilhoso, aleluia, glória a Deus, aleluias. Oh Jesus, aleluias. Abaixe as armas, aleluia. Não é tempo de guerrear, não é tempo de batalhar, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Esses dias eu fui numa reunião de escola, que agora o Ravi está estudando. E Ravi é fogo, cara. Começou a escola, aí já deu umas briguinhas lá com os alunos. Bagunceiro. Aí, só que a gente entende, né, que criança, o Ravi nem creche fez, ele foi direto pra escola, então a professora tá tendo muito trabalho na escola com os alunos. Não é só ele, a sala inteira tá dando dificuldade pra ela. E aí teve uns problemas, coisa lá, e teve a reunião com os pais essa semana. E aí no momento da reunião, assim, que abriu a oportunidade pros pais falarem, aí tinha uma senhora lá, que, nosso Deus, cara, só falou mal de todo mundo. E sabe quando seu coração acelera, você fala, eu quero falar alguma coisa, eu quero responder, eu quero falar. Aí só escutava Deus falando, não fala nada, não fala nada. Não é momento de você falar. Se você fala, entra numa guerra, uma batalha, não, fica quieto. E eu fiquei lá, só esperando ela falar. E depois disso, não sei se ela estava esperando que eu falasse alguma coisa ou não, se ela queria que eu falasse, mas eu resolvi não falar nada. As 2 vezes que eu fui buscar o Ravi na escola, a mulher me tratou super bem, passa a mão na cabeça do Ravi, brinca com o Ravi. Aí eu entendi que talvez se eu tivesse entrado numa guerra naquele momento, poderia estar um problema maior, alguma coisa maior. Tem momentos, irmãos, que não é para guerrear, não é para batalhar, que a gente tem que ficar em silêncio, que Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está fazendo tudo, aleluia. Nessa história, Lucas tratou ele como um morto ainda. É um morto, é um defunto, mas Jesus já tinha curado ele, Jesus já tinha ressuscitado ele, Jesus já tinha feito um milagre na vida dele. E assim vai ser na nossa vida. Muita gente não vai dar valor, muita gente não vai acreditar. Mas quando Jesus completar a boa obra na minha vida e na sua vida, verão e saberão. É para honrar o Juan? É para honrar a Dora? É para honrar? Não é. É para honrar o nome de Jesus, para o nome dele ser glorificado. Amém? Se coloque de pé. Gostaria de estar orando por você nessa noite. Glória a Deus.